TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 19º domingo do tempo comum, continuando o discurso que Jesus vem fazendo. Domingo passado nós já ouvimos o começo desse discurso, e hoje o desenrolar desse discurso do pão do céu. E aqui os judeus questionam: como que você pode dizer que é o pão descido do céu, se nós conhecemos quem é o seu pai, quem é a sua mãe, nós conhecemos a sua família? Que ideia é essa, dizer que você é divino, se nós sabemos quem você é? Realmente, se olharmos para a dimensão humana, não tem sentido dizer que Jesus veio do céu, se nós sabemos quem são os seus pais. Mas aqui nós acreditamos no mistério da encarnação. Esse Deus que vem e assume a nossa humanidade, que passa a estar no meio de nós, realmente se encarna na nossa história, tem uma família, mas Ele é divino, é eterno, sempre existiu. Então é um mistério. E Jesus coloca bem para eles, escuta a murmuração, porque eles não conseguiram entender, ou não queriam também entender, não se esforçavam para tentar entender o que Jesus estava dizendo. O pior não é entender, o pior é não querer entender, e eles não queriam entender, porque procurar entender leva também a pessoa a fazer uma mudança de atitude, de pensamento, leva uma conversão, uma mudança. Então, para que me esforçar a tentar entender? Porque aí vou ter que mudar alguns conceitos que eu já tenho, alguns conceitos que já estão pré-definidos. Se eu for questionar isso, eu vou ter que mudar esses conceitos. E como para os judeus, principalmente as autoridades, tudo estava muito tranquilo, a religião já estava estruturado, então para que questionamentos? Todos aqueles que questionavam a religião vigente
não eram bem vistos. E Jesus questionava tudo isso e ainda se considerava Deus. Então Jesus vai falando, mais uma vez, do discurso do deserto. Vai falando desse pão vivo descido do céu. Fala do maná, que era uma prefiguração do pão do céu, porque chamava o pão que vinha do céu, porque realmente não era uma planta, era algo que, como orvalho, que vinha na madrugada e se formava, e depois, quando o sol nascia, formava uma camada fina, e eles recolhiam aquilo. Então, como eram os grãos, mas não tinha uma planta, não se podia plantar o maná, era algo realmente que vinha do céu, e o povo foi alimentado por muitos anos. Então Jesus disse: olha, o maná que vocês consideravam o pão do céu, os pais de vocês comeram o maná, mas morreram. Eu quero dar para vocês o verdadeiro maná, aquele que comer o pão que eu der, esse não morrerá jamais, porque eu sou o pão que desceu do céu, e o pão que eu dou é a minha própria carne. Jesus estava falando da Eucaristia. Jesus estava dizendo que Ele ia se dar em corpo, sangue, alma e divindade, o pão que nos prepara para a vida eterna, o pão do céu. Até hoje muita gente não consegue entender a Eucaristia, porque na verdade a Eucaristia não é para entender, a Eucaristia é para saborear. Como pode um Deus tão grande, tão poderoso, se limita a estar em um pedaço de pão, tão frágil, e ali está Deus? Aos olhos humanos, o que nós vemos? Pão, água com farinha, só isso. Mas a nossa fé, a fé da nossa igreja nos garante, ali está Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, mesmo depois de mais de 2000 anos, as pessoas ainda não conseguem entender o que é a Eucaristia. Se naquela época não entendiam, agora é a mesma coisa. Passados tantos anos, 2 milênios, as pessoas ainda não conseguem entender a Eucaristia, o pão vivo do céu. Questionam, falam que isso é loucura da igreja, que isso não existe, que é invenção da igreja, mas está aqui, Jesus que está dizendo: quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É a minha carne para a vida do mundo. Então quem não comunga essa carne, quem não vive da Eucaristia, não tem vida. A vida do mundo é Deus, é a Eucaristia, é o pão descido do céu. Então nós precisamos ter essa consciência de saber que Deus continua dando vida a este mundo. Por isso que há uma luta do mal para tentar acabar com a Eucaristia, diminuir o valor da Eucaristia, porque o mal sabe que a Eucaristia é o pão vindo do céu, é o próprio Deus. Nós, muitas vezes, cristãos católicos, não valorizamos a Eucaristia como deveríamos, não valorizamos esse pão do céu como deveríamos, mas o mal sabe o poder e o valor da Eucaristia. Por isso nós precisamos cuidar disso, nos fortalecer sempre. Se você quer levar vida para a sua casa, para a sua família, busque isso na Eucaristia. A Eucaristia nos traz a cura, a Eucaristia nos consola, porque é o próprio Deus. Quantos de nós deixamos muitas vezes as nossas igrejas vazias? Jesus, quantas vezes no sacrário espera a nossa visita, espera a nossa adoração, espera a nossa oração, mas nós vamos buscar. Aí vamos buscar em tantas outras coisas, em tantos outros lugares, e esquecemos de buscar no próprio Deus a força que nós precisamos.
E aí as pessoas se fadigam, labutam, buscando e não encontram. Porque buscam no lugar errado, buscam nas coisas erradas. Temos que buscar em Jesus. Se você quer a paz para a sua casa, para a sua família, se você quer matar essa sede do seu coração, venha para a Eucaristia, faça uma adoração. E eu te convido também, todas as quintas-feiras, na TV Imaculada, existe a adoração ao vivo. Sempre na parte da manhã, nas quintas-feiras, a adoração. Jesus que se dá na Eucaristia. Faça essa experiência de buscar na Eucaristia a força que Jesus quer te dar. Meu irmão, minha irmã, é uma oportunidade que Deus nos dá de saborear esse pão do céu. Não vamos ser como os judeus que não queriam entender, não se esforçavam para entender a graça que estava diante deles. Fecharam o coração, fecharam a sua vida, sua mente, não permitiram experimentar a graça que era o pão do céu. Então o Senhor também neste dia, nesse final de semana, está nos chamando, está nos convidando. Venha, faça a experiência. Faça a experiência com esta graça, com esse pão do céu. E você vai ver como que as coisas serão diferentes na sua casa, na sua família, a partir do momento que você buscar na Eucaristia, buscar nesse pão do céu a força, nesse maná verdadeiro descido do céu. Então que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres que valorizemos o Deus vivo no meio de nós, nas espécies eucarísticas. E que o Senhor possa abençoar você e abençoar também a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.